Pediram tempo para o Trump, ou seja, Trump, segura aí, não vem sancionando ainda que a gente vai resolver essa questão. Isso aconteceu depois da prisão domiciliar do Trump. E para a gente chegar nessa conclusão é muito fácil. A gente teve um momento ali que o Bolsonaro recebeu a tornozeleira. Em seguida, menos de 24 horas, já veio a sanção de corte de visto dos ministros do STF. E aí, deu 1, 2 semanas, veio a Magnitsky no Xandão. Agora acontece um movimento similar e escalado. Xandão vai lá e prende Bolsonaro de forma domiciliar. Em seguida, sai a Magnitsky ou sai o boato, não sei se foi executado literalmente, para a esposa do Moraes, dificultando ainda mais a vida do cidadão. Beleza, chegamos nesse ponto. A diferença do ponto anterior é que nesse exato momento aconteceu uma comunicação, aconteceu uma conversa nos bastidores, pelo que tudo indica, falando assim, Trump, dá uma segurada que a gente vai resolver e vai atender, vai sinalizar o caminho que você quer que o Brasil siga, mas a gente vai ter uma grande dificuldade se você for atacar, se você sancionar todo mundo, se você colocar sangue nas ruas, vai dificultar realmente a nossa vida. Então dá uma segurada. E o Trump está pacientemente segurando o level 2 das sanções e para cima brutalmente, esperando a correção. A primeira sinalização de boa vontade foi a matéria que saiu ontem à noite. STF isola o Moraes. Ministros não concordam com o Moraes. E além da repercussão negativa na mídia inteira. Entende o seguinte, que a posição do Trump neste exato momento para atacar o Brasil brutalmente é muito legítima. A repercussão da prisão do Bolsonaro no mundo inteiro foi toda a favor do Bolsonaro, colocando o Moraes como corrupto. Como corrupto não, perdão, como ditador. Colocando o Moraes como ditador. Ou seja, a legitimidade para o Trump atacar brutalmente tá toda ativa, ele tá pronto. Ele não tá fazendo porque ele tá segurando, ele tá dando um voto de boa vontade para não estragar a amizade. O que não é muito comum do Trump, mas tá acontecendo. E agora a pressão e a bola fica com quem? Com o Hugo Mota e o Alcolumbre. O Hugo Mota já começou a sinalizar também de forma positiva, falando, Trump vai sair, dá uma segurada, tô articulando aqui, mas vai sair. Ele pegou, e não sei se ele falou, mas basicamente foi uma sinalização que vai sair a anistia. Temos que ver se vai se consolidar. O vice do Hugo Mota pegou e falou que no momento que o Hugo Mota se ausentar, ele vai pautar a anistia. E obviamente ele vai se ausentar ou para viajar, pegar uma pneumonia, vai acontecer alguma coisa aí que ele vai se ausentar no momento certo e principalmente quando a contagem de voto da anistia tiver a favor, ele vai se ausentar e tudo indica que vai pautar. Obviamente que esse discurso do vice é uma forma de ganhar tempo. Talvez ele esteja um segundo plano ali que vai dar um cavalo de pau. Não sei como que ele vai dar um cavalo de pau no Trump, mas é uma possibilidade. A gente não pode confiar integralmente nos políticos. E aí tem agora a questão do impeachment do Moraes, que está no colo do Alcolumbre. O Alcolumbre não vem se manifestando muito, todas as declarações dele são completamente neutras, mas a oposição vem sinalizando a conquista de votos. Quando eu gravei pela primeira vez, aquele site que conta os votos estava com 34, agora está com 38. E na minha análise pessoal, ele já tem mais que os votos necessários para o impeachment do Moraes. Por quê, Floriano? Porque quando você assume, vou votar no impeachment do Moraes, você não votou, o Moraes não caiu, mas você acaba de se tornar um alvo, você acaba de se tornar um inimigo do Moraes. E o Moraes está desgastado, mas ele ainda tem muita bala na agulha, ele tem muito rabo preso. Ou seja, tem muita gente que está com medo de se posicionar, mas que se posicionaria se fosse, vamos supor ali, 1 hora. Você vai lá, aperta o seu voto, aí todo mundo vota, ganhou, tomba o Moraes. Aí você tem muita coragem, porque no momento que o Moraes tombou, ele não consegue mais puxar o seu rabo, ele vai ter que terceirizar essa decisão para um STF que já está desgastado, que não quer, quer se separar, quer isolar o Moraes dele, quer sacrificar o Moraes, ou seja, você está impune. Ou seja, quem tá tendo a coragem de assinar agora sem tombar é uma galera muito corajosa. Se você conseguiu 38, deve ter muito mais que 40 facilmente. Dito isso, agora eu vou te explicar aqui como que tá a evolução e toda a negociação desse impeachment, que na minha humilde concepção tem uma alta probabilidade de passar. Eu vou te explicar totalmente isso e também qual que vai ser a próxima atitude do Trump.
preste bastante atenção, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e verifica se você está com todos os sininhos ativados para você não perder os próximos vídeos. Continuando agora, eu vou começar com essa matéria aqui da Record que eu achei sensacional, explicita muita coisa sobre a legitimidade do Trump. Presta atenção. Pelas redes sociais, Christopher Landau questionou o suposto crime de Bolsonaro, aparentemente criticar o ministro Alexandre de Moraes, o que o ministro agora convenientemente caracteriza como uma obstrução da justiça. O vice-secretário ainda completou: os impulsos desenfreados do ministro estão arrastando a corte e o país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. O Departamento de Estado americano também afirma que Alexandre de Moraes usa as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Na semana passada, um ministro do STF foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos com uma série de restrições, com base em uma lei usada para punir estrangeiros por violações de direitos humanos e corrupção. O presidente Donald Trump chama o movimento contra o brasileiro de caça às bruxas. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro repercutiu pelo mundo. O jornal francês Le Monde destacou que a prisão domiciliar acontece antes do julgamento do ex-presidente por suposta tentativa de golpe. O britânico The Guardian publicou que a prisão foi decretada a Bolsonaro por violar a proibição de uso de redes sociais, imposta no mês passado, quando também foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Já o italiano Corriere della Sera... Todos os jornais ficaram do lado do Bolsonaro, ou seja, a legitimidade do Trump está no seu ápice. A única coisa que explica dele não atacar, já que ele atacou vários momentos que ele não estava no ápice de legitimidade, é porque ele está negociando, ele está esperando as promessas que foram feitas. Presta atenção agora na estratégia do Eduardo Bolsonaro de dobrar a aposta, presta atenção. O senhor pretende viajar para a Europa em busca dessas sanções que o senhor já tem articulado à distância? Sim, pretendo ir ao Parlamento Europeu. Já tem um convite feito pelo parlamentar polonês Dominik Tarczyński, né, para viajar para lá, dentre outros países. Então, tá na nossa rota. Eu só tenho que me assegurar de que eu não serei mais uma vítima do Moraes e fazer, né, gestões para descobrir se a Interpol está ou não pedindo a minha prisão. Eu acho difícil que a Interpol siga validando as decisões do Moraes, uma vez que ele já teve a extradição do Oswaldo Eustáquio negada pela justiça espanhola, a extradição do Alan dos Santos negada pelos Estados Unidos ainda durante o governo Biden, e mesmo os brasileiros, que o Alexandre de Moraes pediu a prisão e extradição na Argentina, em que pese meia dúzia ainda seguirem presos, o que é lamentável, nenhum deles foi extraditado. Também estender sanções a Alexandre de Moraes na Europa, depois de conseguir a Lei Magnitsky nos Estados Unidos, o senhor pretende que a União Europeia também sancione o ministro Alexandre de Moraes. De que forma o senhor articula para isso? Eu tenho um contato muito próximo com o eurodeputado Dominik Tarczyński. Existem outros do Partido Vox da Espanha, do Chega de Portugal, e por aí a gente vai conseguir fazer, né, o mesmo... Isso que é verdade, tá? Não é blefe do Eduardo Bolsonaro, não verifiquei. Esses caras já se posicionaram na mídia a favor do Bolsonaro, ou seja, tudo que o Eduardo Bolsonaro tá falando é realmente realidade. E o impacto dessa prisão do Bolsonaro foi gigantesca, tornou o trabalho do Eduardo Bolsonaro muito mais fácil. E o próprio Bolsonaro cresceu com isso. Bolsonaro ganha 500 mil novos seguidores no Instagram após tornozeleira e decreto de prisão domiciliar por Moraes. Foi um tiro no pé gigantesco. O cara está fora de si, essa é a grande realidade. Eduardo Bolsonaro, Mota e Davi podem ser sancionados pelos Estados Unidos se não cumprirem o papel deles. Se não cumprirem o papel, ou seja, na minha concepção, teve um acordo, teve uma conversa de bastidores. Eles continuam com o mesmo discurso. Ah, não pode pautar e tudo mais. Mas eu acredito que vai sair, tá? Após protestos, Alcolumbre e Mota cancelam sanções no Congresso. Então, amigos, aqui o que a gente tem que olhar? A gente não pode olhar pelo que eles falam, mas e sim pelo que eles fazem. Será que eles não conseguiriam não cancelar essa sessão? Eles poderiam ter sido mais afrontosos, brigado mais, não fizeram, aceitaram.
Ou seja, as ações deles estão muito mais pró-Bolsonaro nesse exato momento do que as falas. Mas as falas eles precisam pagar ainda o tributo para o STF, já que eles têm muito rabo preso. E aqui tem a cena, ó. Tenta calar a principal liderança da direita apagadas, Senado, a oposição se mantém na obstrução do Senado. Temos que ver quanto tempo que vai durar, quanto tempo que vai ser necessário isso tudo. Amanhã de manhã vai ter uma reunião com os líderes, mas a gente já começa a ter um aceno da galera mais tradicional, do centrão raiz, quem realmente manda no país. Lira sai em defesa do Bolsonaro, o Brasil precisa tratar melhor seus ex-presidentes. Isso é engraçado porque o outro ex-presidente estava preso, né, que era o Lula. Mas vamos continuar. O Lira, basicamente, é um cara que está sofrendo muito com isso. Muito com o quê, Floriano? Com essa questão da obstrução, porque a pauta que seria discutida hoje, pelo que tudo indicava, seria a isenção lá dos R$5.000, que é uma pauta muito cara para ele, já que ele é o pai e também cara pro governo. E aí a questão é, se ele tá apoiando, quer dizer que agora a pressão americana ou a pressão da índole moral dele, quem acredita nisso não sei, mas tem alguém ali chancelando ou ele mudou de time? Eu acho que não, ele já percebeu que o jogo mudou e ele tá querendo pro lado mais forte. Bancada ruralista cancela a discussão sobre tarifaço para priorizar protesto a favor do Bolsonaro. Isso aqui é bizarro, tá? Porque isso aqui é dinheiro na veia. E mesmo assim os caras abdicaram para discutir sobre o Bolsonaro. Se a imagem do Bolsonaro tivesse tão desgastada no meio rural, ele não estaria fazendo essa mudança. A galera política, eles têm um tracking, eles acompanham muito próximo o que o público deles quer. Ou seja, eles estão fazendo isso porque o rural ainda está apoiando o Bolsonaro mesmo com as sanções. Uma das narrativas que está rolando é o Bolsonaro perdeu o apoio rural por causa das sanções. Na realidade, isso aqui indica que não. Sempre ações valem mais que pesquisas. Lembrem disso. E agora saiu mais uma pesquisa, olha só. Pesquisa Quest, que cada vez eu acho mais questionável os resultados dessa pesquisa, infelizmente. 53% das publicações apoiam decisão de Moraes. Aonde estão essas publicações? Os jornais não estão apoiando, os jornais internacionais não estão apoiando, os posts da internet não estão apoiando. Da onde ele tirou esse número de 53%? Será que é o bot que ele tá contando? Não sei. Pra mim não tá chegando. Qual que é a sua percepção? A galera tá apoiando mais a prisão do Bolsonaro ou não está apoiando a prisão do Bolsonaro? Qual que é a sua percepção nas suas redes sociais? Responde aqui nos comentários, que é importante a gente sempre fazer esse tipo de pesquisa pra gente saber, talvez minha percepção possa estar equivocada. Não cabe nem ao presidente da Câmara, nem a ninguém qualificar essa ou aquela decisão, diz Moraes, sobre a prisão do Bolsonaro. Ele tem rabo preso, mas a gente tem que olhar o que ele executou e não o que ele está falando. Decisão judicial decisão judicial se cumpre, diz Mota, sobre a prisão do Bolsonaro. Ou seja, o homem continua sendo um refém, um condenado do sistema. Essa aqui é a grande realidade. E agora, preste atenção nessas falas que foram na Globo News consultando um advogado. Presta atenção. Até a Globo News já está pulando o barco, mas a gente tem que lembrar que a Globo News está passando por um rebrand. E daqui a pouco a Globo, pelo que tudo indica, vai ser muito mais de direita. Presta atenção. Torne dizer, os bolsonaros estão provocando para que eu haja de ofício, para reforçar a ideia de que há uma ditadura de toga, para reforçar que o debate no Brasil é sobre liberdade de expressão, para reforçar que minha atuação é uma atuação fora ali do razoável, do que determina a lei. O juiz também não pode se abster com essa lógica do Gilmar Mendes, com a lógica da Vaza Jato, de que há também uma leitura de cenário e se abster ou tomar uma decisão dentro dessa leitura de cenário? Olha, eu entendo tudo que você falou, reconheço que tudo que você falou pode passar pela cabeça do julgador na hora dele decidir, mas ele não pode fundamentar a decisão dele com base em nada que seja, fora do processo. Dito isso, essa frase talvez tenha sido desnecessária. Ela é necessária para fundamentar alguma das medidas? Não. Qual frase? Qual frase? A justiça não é tola. Pois é. A frase que você criticou. Assim, é uma frase desnecessária, né? Ela não precisava. Se você tira essa frase, a decisão se mantém perfeita. Mas eu também entendo, como qualquer ser humano, que assim, o sujeito tem as suas questões, pessoais, subjetivas, Ele quis expressar ali dizendo, poxa, eu dei uma medida cautelar,
né? Ela foi referendada pelo plenário, pelo colegiado da turma, né? Pediram esclarecimentos, eu dei os esclarecimentos, estava claro, né, o que você poderia ou não poderia fazer, e agora você faz algo e vem dizer que não desrespeitou, você está me chamando de bobo, né? Assim, essa é uma reflexão que com certeza passou pela cabeça do julgador, né? Porque assim, tá ali coxando o alambrado, não tá coxando o alambrado, né? Atravessou ali. Mas de bobo, se o início já é ruim, no sentido de censura, não teve quebra, não deveria ter quebra. Se ele mesmo falou que o Bolsonaro tinha liberdade para dar entrevista. É lamentável, lamentável. Já foi para o outro terreno, já cruzou ali a linha do que poderia ou não poderia fazer. Então, assim, essa frase é mais, vamos botar assim, um desabafo, né? Mas não é ela que está determinando nenhuma medida, não é ela que fundamenta nenhuma das medidas. Mas concordo com você, desnecessário, né? Desnecessário porque, embora o juiz seja um ser humano, seja uma pessoa com a sua subjetividade, né, a função dele é controlar essa subjetividade, controlar essa questão para que ela não interfira no julgamento dele. Nesse caso específico, eu posso dizer, assim, não interferiu porque o fundamento pelo qual a prisão domiciliar foi decretada é bem claro, é o descumprimento da outra medida cautelar. Então, bastava constatar, tá aqui, ó, demonstrei o descumprimento da medida cautelar anterior, automaticamente está decretada aqui a prisão domiciliar, a prisão preventiva, né? Não precisava fazer nenhum tipo de desabafo. Em torno e dizer, Ou seja, ele tentou que justificar a decisão e nessa linha que ele fala, realmente os juristas estão concordando. A decisão do Moraes está certa com aspa. O errado é o início de tudo, que não deveria ter uma medida cautelar censurando o Bolsonaro. Ali que está o erro. E aí, como essa segunda decisão deriva de uma decisão ilegal, tudo fica questionável. Porque eu não sou jurista, acho que eu não posso afirmar que é ilegal. Dito isso, vamos seguir. Porque agora o Senado está em uma posição bem diferente. Estamos agora a 2 assinaturas para obter o apoio ao impeachment do Alexandre de Moraes, atualizado 2 da tarde. Ou seja, amigos, tudo indica que já se possui as assinaturas necessárias, como eu expliquei no início do vídeo. Olha essa matéria aqui que eu achei muito boa do Gazeta do Povo. Oposição vê tempestade perfeita contra Moraes no Congresso após prisão do Bolsonaro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de impor prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, PL, nesta segunda-feira intensificou a pressão nacional e internacional, presta atenção, por uma reação do Congresso à sua atuação, vista pela oposição como autoritária e criminosa. Aliados do ex-presidente reagiram à prisão com indignação nas redes sociais, entrevistas e pronunciamentos públicos. Eles classificaram o ato como tirania judicial, silenciamento político e absurdo jurídico. Nos bastidores, contudo, a decisão que agrava a crise institucional é tida como indutora da tempestade perfeita contra o Moraes. Eu acho que a oposição está fazendo uma leitura corretíssima e está utilizando esse momento histórico de forma muito eficiente. Ela combina o efeito arrasador da prisão do Bolsonaro, as tratativas frustradas do governo do Lula para aliviar o tarifaço do Trump, o protesto revigorado do povo no domingo e o temor de mais punições dos Estados Unidos contra autoridades, sobretudo contra um aparentemente STF dividido. Para completar, surgiram novas revelações das arbitrariedades feitas pelo ministro, em mensagens trocadas entre seus assessores que foram vazadas para a imprensa. Membros da oposição e analistas revelaram à Gazeta do Povo que a decisão do Moraes contra Bolsonaro elevou as tensões já instaladas nos 3 poderes. A tempestade começou desde o início, desde o anúncio de sobretaxas comerciais dos Estados Unidos ao Brasil e as sanções Magnitsky contra o Moraes, como resposta à perseguição do Bolsonaro. A oposição apresenta pacote da paz para salvar a democracia. Na retomada do trabalho, dos trabalhos do Congresso nessa terça-feira,
As principais manifestações couberam aos líderes da oposição e a dezenas de deputados e senadores de diferentes partidos, em favor da votação do impeachment do Alexandre de Moraes, da anistia aos réus de 8 de janeiro e ao fim do foro privilegiado. Os líderes prometem obstruir votação até que o pacote da paz seja aprovado. Para isso ainda contam com um protesto popular e, sobretudo, novas medidas dos Estados Unidos, capazes de sensibilizar o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Como forma de mostrar convicção de que a oposição não irá recuar diante do bloqueio do comando da Câmara, a anistia do dia 8 de janeiro, deputado Altineu, vice-presidente da casa, avisou que pautará o tema se Hugo Mota se ausentar-se da presidência, como ocorre em viagens oficiais. Ou seja, Hugo Mota está preso literalmente no Brasil se ele realmente não quiser que paute. E esse cara, o Altimeu, realmente é um cara com grande coragem. E a leitura que eles estão fazendo aqui de tempestade perfeita tá certíssimo. E foi listado praticamente tudo ali mesmo. E realmente, amigos, o Trump está com sangue nos olhos. E essa pressão final que eu já comentei para vocês, que agora realmente é um momento decisivo, tá surtindo efeito. Quando a gente começou a acompanhar aqui, tava em 34, tá em 38. E como eu falei, quando você colocar mais perto, mais gente converte. Dentro desses indefinidos, tem muita gente que votaria a favor. Só que às vezes ele tem um rabo preso, às vezes ele tem medo, e ele não quer anunciar que ele vai votar a favor e ganhar o passivo do Moraes querer dissuadi-lo a não votar a favor e sem ter o impeachment. Ou seja, quando chegar no 99 do segundo tempo, na hora de votar, literalmente vai ter uma galera a mais votando a favor. Como eles precisam de 40, com certeza, dois aqui tem. Eu acho que vai ter bem mais que isso, talvez uns 6, 7, talvez até 10 indivíduos aqui, porque muita gente está entendendo que isso vai fazer voto. E você ter votado para o impeachment do Moraes vai te fazer, ou melhor, vai aumentar suas chances de se reeleger em 26. Dito isso, eu imagino, eu especulo que existe uma força muito maior dentro aqui dos votos a favor do que está sendo demonstrado nessa contagem. Mas essa contagem vai conseguir converter ali 2 indefinidos muito provavelmente. Dito isso, eu gostaria muito, se você chegou até o final, coloca aqui nos comentários #final para me saber que você chegou, porque pouquíssimas pessoas assistem realmente o vídeo inteiro. Então, se você for fazer uma pergunta, ou você só comenta #final, porque você é do time que chega ao final das coisas. E, obviamente, quero te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.